Diz assim a palavra do Senhor: as vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis: em quem temos falado contra ti? Aí Deus diz: vós dizeis: inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ora, pois nós reputamos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Que Deus aplique a sua palavra nos nossos corações. Oremos ao Senhor em nome de Jesus. Senhor, mais uma vez, em Tua presença, nós estamos diante da Tua palavra e suplicamos a Tua graça. Suplicamos que o Senhor nos ajude, suplicamos que o Senhor nos dê força, entendimento e sabedoria. Suplicamos que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor nos visite, ó Deus, para o louvor da sua glória. Em nome de Jesus Cristo, que nós te oramos e te agradecemos. Amém. Irmãos, nós temos estudado neste livro. Este livro é uma composição em uma discussão de Deus com o povo de Israel. O povo de Israel estava revoltado com Deus, desanimado com Deus, acabrunhado com Deus, mas Deus, na sua eterna graça e misericórdia, chega ao povo para conversar com o povo. Até agora, esse povo não se arrependeu dos seus pecados. E mais uma vez, Deus, ele afirma algo e o povo cinicamente responde a Deus e diz que Deus está mentindo pelo que Deus falou. Essa era a situação deste livro, é a situação desse contexto nesta época. O povo está deprimido, desapontado, o povo está olhando para o ímpio com inveja, olhando para os soberbos com inveja e olhando para si e dizendo: de que vale nós servirmos ao Senhor? E isso muitas vezes acontece conosco. Os perversos afrontam a pessoa de Deus, no versículo 13. É uma afronta, os irmãos observem. As vossas palavras foram duras para mim. Isso é Deus dizendo, diz o Senhor. Deus diz: olha, as suas palavras foram duras. Vocês foram injustos comigo, nas suas palavras, nos seus pensamentos. Assim diz o Senhor. Mas vós dizeis que temos falado contra ti. Ele diz assim: qual é a questão? Nós temos falado o que contra ti? Deus diz: olha, vocês foram irresponsáveis comigo, vocês foram injustos comigo, e vocês ainda dizem: em que nós temos sido assim com o Senhor? Em que nós temos desonrado ao Senhor? Em primeiro lugar, amados irmãos, seu atrevimento espiritual, as vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor. Algumas pessoas reagiram e desafiaram as promessas de Deus com insolência, atrevimento e palavras pesadas. Capítulo 3, versículo 10 a 12. Esse grupo negou que era verdade e que Deus disse. Eles insultaram a Deus, tentaram colocar Deus contra paredes. Eles falaram mal de Deus. As conversas irrefletidas tinham minado a moral. A boca fala aquilo do que o coração está cheio. O homem sempre se insurge contra Deus. No século XVIII, na Inglaterra, o pai do agnosticismo, David Hume, ele disse o seguinte: qualquer pessoa que queimar um livro teológico está fazendo um favor à humanidade. O Dan Brown escreveu o Código da Vinci, que muitos irmãos já assistiram o filme do Código da Vinci, mas é um livro grosso. E eu conheci uma menina na Cidade Nova, que ela disse: eu não creio mais em Deus, eu não acredito mais na palavra de Deus. E eu perguntei: por quê? Ela disse: porque eu li o Código da Vinci. O meu professor de História na faculdade, ele chegou alegre, dizendo: eu assisti o filme do Código da Vinci, e agora eu sei que a Bíblia é mentirosa. E foi um livro muito vendido, amados irmãos. Veja como a mentira, ela sobressai a verdade. Então o homem, ele insurge contra Deus, ele desafia a Deus.
Nietzsche disse assim: Deus morreu. Nietzsche, né? Frederico Nietzsche, o alemão, filho de um pastor luterano, ele disse: Deus morreu. Se nós entrarmos com a Bíblia em um fórum, em uma academia, nós vamos ser caçoados. Mas se você entra com o livro de Nietzsche, o cara vai dizer que você é um intelectual, que você é um pensador, que você é livre. É assim que a humanidade vê o nosso Deus. Mas se você entrar com a Bíblia em um fórum, se você entrar com a Bíblia em uma academia, em uma faculdade, o que é que as pessoas vão dizer? Olhe para esse quadrado, olhe para esse imbecil, isso é um alienado, isso é um preso. Assim as pessoas tratam Deus. Muitas vezes não têm a coragem de falar, mas no seu íntimo, no seu coração, muitos falam. E fazem dessa forma, amados irmãos. Deus nunca foi bem-vindo ao ser humano. Deus, na verdade, é um inimigo do ser humano. Não porque Deus é um inimigo, mas o homem acha que Deus é um inimigo, que Deus é um entrão. Mas aqueles que o conhecem sabem que Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é santo. Amém, irmãos? Em segundo lugar, o seu anestesiamento espiritual. Mas vós dizei que temos falado contra ti. Veja que eles estavam anestesiados. Eles não tinham consciência. Não doía a sua alma, a sua consciência, pelo fato de eles tratarem Deus desta forma. Amados irmãos, quanto mais as pessoas pecam, elas ficam acostumadas com o pecado, que elas ficam inconscientes, que elas reagem ao Espírito Santo, que elas ficam duras, elas passam a não ter discernimento com o pecado. Mas quer saber se você está bem com Deus? O fato é o seguinte: quanto mais nós nos chegamos perto de Deus, quanto mais nós oramos, quanto mais nós buscamos a palavra de Deus, nós nos achamos indignos. Achamos-nos indignos, e isso é uma prova de que Deus está se agradando conosco, que nós estamos caminhando em santidade. Mas se você acha que você está bem, que você é a dona da razão, o dono da razão, que você acha que se você já fez o bastante, e que você está enganado. Se assim nós agirmos, nós estamos redondamente enganados. Porque o homem de Deus, a mulher de Deus, não se acha justo, não se acha bom, não se acha o dono da verdade. O homem de Deus, a mulher de Deus, sempre se acha aquém, porque o nosso ponto referencial não é o outro, não é o meu semelhante, não são as pessoas, não é a minha esposa, não são as minhas filhas, não são os presbíteros, não. O meu ponto referencial de santidade é Deus. Por isso, amados irmãos, o homem de Deus, a mulher de Deus, não se acha santo, não se acha perfeita, não se acha dono da verdade, mas sempre se acha como um infrator. Por quê? Porque a santidade de Deus nos constrange. Neste caso aqui, amados irmãos, estes perversos, eles estavam anestesiados, eles não tinham noção da maldade que ele estava fazendo contra si mesmo e contra o próprio Deus. A verdade é essa. Eu conheci um pastor, e eu já conheci muitas pessoas que são santas, e inclusive, amados irmãos, eu digo que aqui na igreja existem muitas pessoas piedosas, existem muitas pessoas humildes. Longe de mim de não dizer isso. Sei que há muitos irmãos piedosos, há muitos irmãos santos, há muitos irmãos que buscam a humildade no Senhor. Mas eu quero falar de uma pessoa longe, pelo menos não está aqui. Aí não vai causar assim, né? Poxa, porque não falou de mim? Eu conheci o pastor Luiz Ricardo, né, que eu já falei muito dele aqui. E, amados irmãos, ele foi um homem, Deus o levou. Todo mundo que passou pelo IBN, todos que fizeram o CPO, fala deste homem. Que homem santo. Eu cheguei em casa e disse: Fátima, eu encontrei um homem santo na igreja presbiteriana. Eu falei logo para ela: encontrei um homem santo na igreja presbiteriana. Encontrei um homem humilde, um homem piedoso. Primeiro dia que eu falei com ele, ele falou assim: você é Augusto. Eu orei muito por você, porque eu fui estudar lá, eu orei por você. Abracei ele e tal, e nós nos abraçamos ali no pátio do IBN. E eu disse bem assim: eu estou com medo. Falei assim: eu estou com medo. Aí todo mundo pergunta por quê? Eu digo: porque diz que aqui tem coxinha
e pastel de gente. Rapaz, para que eu falei isso? No meio de gente ele disse: se respeite. Não se brinca com pecado. Não se tira brincadeira com pecado. Você está faltando com respeito com as pessoas que morreram. Não é para brincar, não é para sorrir um fato desse, não é para chorar. Já me deu uma chamada logo ali. Eu digo: eita Deus, encontrei um homem santo na terra e corajoso. No último dia da nossa aula, ele foi lá na classe e disse assim: eu vim aqui pedir perdão a vocês, se por acaso eu feri vocês. Eu posso ter ferido vocês, me perdoe se por acaso eu feri. Eu disse: meu Deus do céu, que felicidade, meu Deus, eu saber de um homem presbiteriano santo. Amados irmãos, amados, o homem santo de Deus, ele não se acha santo. O homem humilde não se acha humilde. Mas quem não é humilde se acha humilde. E quem não é santo se acha santo. Se você se acha santo, eu quero dizer que você não é. Se você se acha justo, você não é. Você tem que entender, eu tenho que entender, nós temos que entender que somos justificados. Justificados, mas justo não. Porque o nosso ponto referencial é Deus, não é o homem. Esses irmãos perderam, amados irmãos, o entendimento. Amados, versículo 14 e 15. O perverso se equivoca sobre a providência de Deus. Veja o que diz o texto: vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveito temos, cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ora, pois nós reputávamos felizes os soberbos, também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. O perverso é uma pessoa iludida, o pecado rouba o homem o discernimento. Em primeiro lugar, amados irmãos, é inútil mesmo servir a Deus. Era assim que eles falavam. E assim muitas pessoas falam, porque as pessoas foram enganadas consigo mesmo ou alguém enganou, né? Pare de sofrer, venham para a igreja. Nós estávamos estudando hoje. Aí vem para a igreja. Aí estão enganadas, porque aqui não vai parar de sofrer. Pelo contrário, aqueles que querem viver piedosamente serão perseguidos. Nós vamos parar de sofrer no dia que nós passarmos daqui para outra. Nós vamos parar de sofrer. Então, os perversos, eles estão equivocados. Eles estão buscando a bênção de Deus, não Deus. E nós, irmãos amados, nós fomos treinados e somos treinados não buscar a bênção de Deus, mas o próprio Deus. Nós somos treinados, amados irmãos, não buscar as coisas de Deus, mas Deus. Deus, ele deve ser o maior em nossa vida, amados irmãos. Qual deve ser a nossa atitude? A atitude de Sadraque, Mesaque e Abednego. Quando Nabucodonosor disse: eu quero ver o qual Deus te livrará da mão do meu... Eu quero ver o qual Deus. E ele disse: isso nós não vamos responder não. Porque se ele quiser, ele vai nos livrar. E se ele não quiser, ele não nos livrará. Mas você que fique sabendo, ó rei, que nós não vamos nos dobrar diante dos deuses. Porque esses irmãos tinham a consciência do serviço a Deus. De servir a Deus, não a circunstância, não a sua própria vida. O servo de Deus não acha a sua vida preciosa. O servo de Deus entende que Deus é precioso em sua vida, a ponto de perder a sua vida por amor a Deus. E agora, neste momento, 8 horas e 37 minutos, 7 horas e 37 minutos, alguém está morrendo por causa do nome de Jesus. Essas pessoas que estão morrendo, sendo perseguidas, e muitas delas não abrem mão da sua fé. Amados irmãos, esse é o serviço. Mas os perversos não têm esse entendimento. Os perversos não conhecem isso. Assim, amados irmãos, eram as pessoas daquela época. Eles acusaram a Deus. Eles disseram que o Senhor tem privilegiado os ímpios, que o Senhor tem privilegiado os incrédulos. Quanto a nós estamos sofrendo na pobreza. Assim era a reclamação, amados irmãos. Em segundo lugar, amados, o perverso é feliz mesmo. Ora, pois nós reputávamos por felizes os soberbos, assim eles dizem no versículo 5. Essa era a visão míope,
A leitura deles estava errada. O juízo de valor que faziam sobre os ímpios estavam equivocados. Eles estavam míopes. E muitas vezes nós somos levados a isso, amados irmãos. Quando nós observamos que os perversos prosperam, quando nós observamos que os ímpios prosperam, quanto mais eles falam mal de Deus, quanto mais eles renegam a Deus, mais eles ficam ricos. E isso tem causado uma grande estranheza, que não devia. Porque nós temos aprendido, mas na igreja do Senhor, o diabo tem visitado muitos cristãos dizendo: não é assim que você é crente? Você é crente para quê? Olhe para o fulano, olhe para o Beltrano, olhe para não sei quem, veja como eles estão. E muitas vezes somos vencidos ou adoecidos porque nós não olhamos para o autor e consumador da fé e nós estamos presos aqui nessa atmosfera. E eles acusaram a Deus de dizer que Deus estava privilegiando, estava guardando, que os perversos estavam saindo impunes. Isso é uma afronta a Deus. Isso é uma acusação gravíssima ao Todo-Poderoso. Porque nós sabemos, amados irmãos, que o nosso Deus é um Deus que vai cobrar todas as coisas. Deus é um Deus que vai cobrar tudo aquilo que está sendo plantado, tudo aquilo que está sendo falado nesta terra. Muitas pessoas pensam, amados irmãos, que as coisas vão sair, as pessoas vão sair impunes. Mas há um Deus no céu, o grandioso eu sou. E Deus fica muito triste, amados irmãos, com essa questão. Em terceiro lugar, o perverso é próspero mesmo? Também os que cometem impiedade prosperam? Versículo 16, versículo 15, parte B. A prosperidade do ímpio sempre foi uma questão que afligiu o povo de Deus. Jó lidou com essa tensão. Jó 21, 13. Asaf enfrentou esse problema. Salmo 73, 12. Esse problema é atual. A prosperidade de pessoas desonestas é flagrante. A corrupção está no DNA humano. Amados irmãos, quando nós olhamos para o cenário deste país, esse país está sendo saqueado, roubado pelos políticos. As benécias que os políticos têm, os senadores, os deputados federais, o deputado estadual, as benécias são grandes. Eles parecem que não são nem ser humano, de tantos bens e mimos que eles recebem da própria lei. Eles não sabem o que é sofrer do ponto de vista financeiro. Eles são supermens. Eles foram colocados para servir, mas eles são servidos. Os empresários deste país têm sofrido, quanto mais, porque eles pagam impostos e impostos para nutrir um poder corrupto. Lamentavelmente, nós falamos isso. Nós, todos humanos, sofremos, ó Deus do céu, porque o que sobra para nós, lamentável dizer, o que nos sobra, com muito respeito, o que nos sobra é ração, é a lei da sobrevivência, meus amados irmãos. E nós temos que tirar o chapéu com respeito às pessoas que são assalariadas. Com muitíssimo respeito, amados irmãos, por tanta maldade e perversidade em um país tão rico, um país tão próspero e abençoado por Deus. Mas os políticos não querem saber das pessoas, não querem saber do povo. Amados irmãos, quantas pessoas têm roubado o SUS? Quantas pessoas têm roubado merenda escolar? Quantas pessoas têm roubado dinheiro público? Mas está tudo ok, está tudo bem. Meu Deus, está tudo ok, ninguém vê justiça. Mas há um Deus no céu. Há um Deus no céu, amados irmãos. Por isso é que nós precisamos crer nele, crer no Senhor. Essa prosperidade é maldita. Essa prosperidade é maldita, amados irmãos. Mas os irmãos lá, eles estavam olhando para a prosperidade humana e não queria saber desse Deus. E eles afrontaram a Deus por essa questão. Em quarto lugar, o perverso que tenta a Deus escapa mesmo. Eles tentam ao Senhor, mas eles não escaparão. A Bíblia diz que naquele dia Deus fará a diferença entre o justo e o injusto.
Naquele dia a Bíblia diz, no Salmo 73, Deus diz que põe ele em lugares escorregadios. A Bíblia diz que Deus entrega a eles mesmos, para que eles morram na sua perversidade. Amados irmãos, estes irmãos nesta hora estavam decepcionados com Deus, porque eles invejaram os perversos, a prosperidade dos perversos. E quantas vezes nós somos afrontados dizendo: onde está o seu Deus? Dessa forma eu não quero ser crente não. Desse jeito que você está eu não quero ser crente. Eu estou, esse sofrimento seu. Não é assim que você é justo? Não é assim que o seu Deus é bom? Mas nós precisamos entender que Jesus disse: no mundo tereis aflições, tende bom ânimo. Deus está no controle. Deus é a nossa herança. Jesus Cristo é a nossa herança. Jesus Cristo, Ele é o nosso condutor, Ele é o nosso instruidor. Ele é que nos instrui, Ele que nos dá vida e vida abundante. Ele está conosco. Amados irmãos, por que as pessoas invejam os perversos? Porque as pessoas não levam em conta duas coisas. Primeiro, porque nós não temos condições de sondar os corações dos perversos. Mas Deus, na sua graça, já sondou para nós e já nos disse: não há paz. Você sabe quantos litros de uísque vão ser consumidos agora em Natal? Sabe quantos quilos de cocaína vão ser consumidas, e não por pessoas pobres, porque os pobres também, infelizmente, consomem porque são perversos, mas por pessoas milionárias, pessoas que estão lá em cima, pessoas que são abençoadas com as matérias. Mas por que, amados irmãos, tanto consumo de coisas impróprias? Por conta da falta de paz, por conta da falta de alegria no seu íntimo e no seu coração. Muitos atores de televisão, quando eu fiquei sabendo que ele era viciado, eu digo: meu Deus do céu, como é que um homem desse pode ser viciado? Ele é até mais bonito do que eu. Digo: Deus Todo-Poderoso, o que é que falta? Viciado. Mulheres lindas, bonitas, viciadas. Por quê, amados irmãos? Porque a Bíblia comprova que não há paz no perverso. Por que tantas pessoas são ébrias? Porque não há paz no perverso. E muitas vezes nós não levamos em conta. Nós não podemos sondar os corações dos perversos. Mas Deus, na sua eterna graça e sabedoria, já nos diz que não há paz. Você pode falar do seu Jesus, eu posso falar do meu Jesus, nós podemos falar do nosso Jesus a todos, a ricos e pobres, brancos, negros, baixos, altos, a todos, porque todos precisam dele. O perverso não tem paz, ele pode ser podre de rico, mas há um vazio na sua alma, assim diz o Senhor, assim diz o Eterno. E o outro fato que nós não levamos em conta, e esses irmãos não levavam em conta e não levaram em conta, é que a Bíblia diz que aqui a faina não termina aqui. Há um lugar além túmulo, há um lugar além sepulcro. Amados irmãos, Jesus conta a história do rico e do Lázaro. O rico, quando ele diz assim: Pai Abraão, permita eu voltar à terra, pois eu tenho 5 irmãos e eles precisam ouvir. Esse rico, ele vestia púrpura. Esse rico, ele andava em carruagens, mas ele desdenhou, ele não olhou, ele não parou, ele não ponderou a palavra de Deus. E ele foi avisado, por isso ele chama Pai Abraão. E agora que eu sei que tu falas a verdade, eu sei que é verdade. E o pai Abraão disse: lá tem Moisés e os profetas, que ouçam-os. O nosso irmão Salomão chegou num ponto magnífico de poder e riqueza, mas Deus, na sua eterna graça, usou o seu desvio. Ele se desviou do Senhor, e ele começou a buscar sabedoria, e ele começou a buscar todo tipo de riqueza, e ele escreve Eclesiástico dizendo: eu busquei riqueza em mulheres. Ele foi louco, teve 300 mulheres e 700 concubinas. Ele não sabia que uma só fazia ele sofrer, teve 1000. Ele buscou na arte plásticas,
daquela época, as melhores, buscou em cavalos, ele buscou em jardins suspensos, as 7 maravilhas do rei Salomão. E Jesus disse assim: não fique assombrado, não fique inquieto, olha para os lírios do campo. Nem Salomão em toda a sua riqueza, ele vestiu púrpura, ele vestiu ouro. Salomão teve os escudos de ouro, espada de ouro no templo. Ele vestiu púrpura, ouro, pedras preciosas. E Jesus disse: nem Salomão em todo o seu esplendor vestiu melhor do que os lírios do campo, que agora está bonito, mas de tarde vai murchar e vou jogar no lixo. Mas, meu Deus, como é que Salomão não vestiu melhor do que os lírios? Se ele vestiu púrpura, se ele vestiu ouro, pedras preciosas, porque a questão estava no interior, na alma de Salomão, porque ele estava distante de Deus. Ele estava distante de Deus, ele estava vazio de Deus. Amados irmãos, o ímpio não tem paz no ímpio. Por isso o texto sagrado diz que nós não podemos invejar o ímpio. E eles invejaram o ímpio e afrontaram a Deus e acusaram a Deus, dizendo que Deus tinha privilegiado muito mais os ímpios do que eles. E eles perguntam assim: qual é a importância de te servir? Qual é a importância de te servir? Qual é a importância de guardar a tua lei? Qual a importância de ter luto contigo, de ser compungente diante do Senhor? Qual é a razão? O que nós ganhamos com isso? Na verdade, porque eles nunca tinham conhecido a Deus. Porque quando nós experimentamos esse Deus, tudo que nós queremos é estar perto dEle. Tudo que nós queremos é estar diante dEle, porque Ele, de fato, é a nossa riqueza. As coisas deles não são a nossa riqueza. O poder de Deus não é a nossa riqueza, é o próprio Deus que é a nossa riqueza. Por isso o texto sagrado diz: buscai as coisas de Deus. É assim que diz? Não, buscai ao Senhor. Buscai ao Senhor. Eles não buscaram a Deus com sinceridade. E agora eles abriram a sua boca e falaram do que o coração estava cheio. Cheio de ressentimento, cheio de falsidade. Quantas pessoas, meus amados irmãos, desistiram de Jesus, desistiram do Senhor, desistiram da igreja, desistiram da oração, desistiram da comunhão, desistiram dos irmãos, desistiram da congregação, de estarmos juntos, louvando, engrandecendo, bendizendo, exaltando, escutando palavras do Senhor, dos céus, palavra que acalenta as nossas almas. O texto que nós lemos nesta noite do livro do Apocalipse: digno é o Cordeiro que foi morto, digno é o Cordeiro de receber toda a honra, toda a glória e todo o poder. Nós podemos sim, amados irmãos, nos debruçar diante do Senhor. Nós podemos sim, irmãos, nos derramar diante de Jesus, porque Ele é a nossa âncora, porque Ele é o nosso socorro presente, porque Ele é o nosso amigo, porque Ele é o nosso bom pastor. É bom estar diante de Jesus, meus amados irmãos. Jesus passou por todo tipo de afronta, por todo tipo de sofrimento, por todo tipo de tentação, por todo tipo de injustiça. Mas Jesus Cristo nunca afrontou Deus. Jesus Cristo nunca amaldiçoou Deus. Jesus Cristo sempre, como um cordeiro pascal, Ele recebeu tudo que estava ali, mas Ele glorificou o Senhor, Ele exaltou o Senhor para o louvor da sua glória. Amados, devemos proceder da mesma forma. De repente nós estamos passando por um momento difícil. De repente nós estamos sofrendo no nosso interior, nossa alma, de forma externa ou interna, não importa. Mas o que nós devemos lembrar é que há um Deus no céu. Nós olhamos para essa terra, parece que a terra está como uma bêbada, sem direção. Parece que Deus foi embora e nos deixou. Tanta injustiça, tanto sofrimento, tantas pessoas sofrendo. Quando nós adentramos, amados irmãos, nos hospitais públicos deste país, é uma vergonha. Quando eu digo isso que é uma vergonha, porque o dinheiro existe e eles levam o dinheiro lá com uma ratazana. Todo mundo quer levar um pedaço. E os pobres estão lá à mínguas, amados. Mas nós que somos cristãos, devemos entender que há um Deus no céu, que há um santo no céu, e que a nossa vida não se resume aqui, que a nossa esperança não está aqui. Obviamente, nós não vamos deixar de lutar
dentro das possibilidades. Não, mas nós temos que ter a consciência que aqui é lugar de sofrimento. Jesus mesmo disse: no mundo tereis aflições, mas tenha ânimo, alegre-se, alegre-se. Nós estudamos hoje que o Tiago diz que nós devemos nos alegrar nas tribulações. O Paulo escreveu aos Romanos também dizendo: alegrai-vos, glorieis nas tribulações, nas dificuldades, porque nós somos experimentados e conseguimos maturidade espiritual. Somos provados e aprovados pelo próprio Deus. Não desista de Jesus. Busque o Senhor, se apegue a Ele. Busque o Senhor, porque Ele é a âncora. Busque o Senhor, porque Ele é a única saída. Arrependa-se, converta-se, se derrame, porque essa é a lei e os profetas, para o louvor da glória de Deus. Amados irmãos, para concluir, eu quero dizer que todas essas pessoas eram religiosas. Todas essas pessoas nasceram em Israel. Todas essas pessoas conheciam a Torá, a lei, mas elas estavam equivocadas. Não basta sermos presbiterianos, não basta sermos filhos de cristão, é preciso experimentar esse Deus, é preciso andar com esse Deus, é preciso ter experiência com esse Deus. E Deus, na sua eterna graça, na sua eterna misericórdia, no seu eterno amor, não desiste do seu povo. No livro de Lucas, ele diz assim: a virgem dará luz a um filho e porás o nome de Jesus, porque ele salvará o povo de Jacó. Deus não desiste de mim, Deus não desiste de você, Deus não desiste da sua igreja. Amados, esse é o Deus que, apesar das nossas dificuldades, apesar dos nossos limites, da nossa limitação, apesar dos nossos limites, Ele não desiste de nós. Então, amados irmãos, nós precisamos fazer o seguinte: eu não quero religião, não é igreja, meu negócio é com Jesus. A religião, a igreja, ela tem sua importância, obviamente, mas ela não é o carro-chefe. O carro-chefe, amados irmãos, é comunhão com Deus. Nós vamos sair, irmos para casa, mas a nossa comunhão com o nosso Deus é permanente. Voltaremos aqui quinta-feira, mas a nossa comunhão com Deus é permanente. Eis a questão, amados irmãos, que devemos cultivar em nosso coração: comunhão com Deus, a alegria com Deus, vida com Deus, entendimento com Deus, buscar conhecimento de Deus, para não sermos enganados por nós mesmos ou por profetas que estão aí para enganar as pessoas. Então, qual o nosso exemplo maior? Jesus Cristo, Filho de Deus, que Ele despiu da sua glória, tornou-se um pobre, tornou-se um homem, um peregrino, mas Ele era e é o Filho de Deus, porque Ele entendia que, apesar de toda circunstância, há um Deus no céu que está velando por nós. Há um Deus que nos ama, há um Deus que nos protege, há um Deus que sabe qual o nosso limite, há um Deus que não nos permitirá que sofremos a mais que possamos, há um Deus que sabe que não vai nos permitir sermos tentados a mais do que possamos. Ele sempre estará conosco para o louvor da glória de Deus. Eu sei que muitas vezes nós pensamos mal de Deus, temos até vergonha de falar, medo, de sermos fulminados assim. Existe o medo assim. Mas quantas vezes nós fazemos isso? Às vezes nós não falamos, mas a nossa vida, a nossa reação denuncia como estamos diante de Deus. Tem alguns que têm a coragem de falar, mas tem muitos que não falam, mas vão embora. Como eu falei ontem na pregação, quando Jesus pregou aquele sermão duro, que ele falou assim: quem não comer da minha carne e beber do meu sangue, não entra no reino dos céus. Eles silenciosamente agiram como? Foram embora. Eles não falaram nada, foram embora. Decepcionados com Jesus, acabrunhados com Jesus. Não era aquilo que eles esperavam. É assim que o ser humano faz. Mas nós precisamos estar diante de Deus. Se não está entendendo, esteja diante do Senhor, da palavra de Deus. Busque os pastores, os presbíteros, conhecimento. Mas não deixe Jesus por nada, para o louvor da glória de Deus. Não se decepcione e não fique enganado com Deus, equivocado com Deus. Que
que há muitas pessoas equivocadas e houve equívocos aqui nesse texto sagrado daquelas pessoas. Mas amorosamente, Deus permanece conosco, porque Ele é um Deus de graça, de paz e de amor, em nome de Jesus Cristo. Amém?